Cavaleiros do Zodíaco é o anime que abriu a porta pro mercado de animes do Brasil. E depois do nosso vídeo sobre o trailer do live action, muita gente pediu pra gente trazer mais vídeos sobre essa obra. Então vem comigo que hoje eu vou explicar pra vocês qual é toda a trama por trás do que a gente vê no anime. Vamos lá. Hey Nestrans, Peter aqui. Galera, no nosso vídeo sobre o live action eu mostrei pra vocês que eu não consigo falar Sanseiya sem cantar. Aí eu acabei percebendo que a melhor solução pra esse problema é usar um nome que a gente se acostumou a falar, né, desde que chegou no Brasil. Os Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, que alívio, mais tranquila. Mas já comentei, qual que você prefere? Você prefere Sanseiya ou você prefere Cavaleiros do Zodíaco? Comenta aqui embaixo, valendo. Essa é uma obra que tem uma importância tão grande no Brasil que a maioria das pessoas não faz nem ideia. E talvez valha a pena a gente fazer um vídeo só sobre a importância de Cavaleiros do Zodíaco pra cultura nerd e otaku no Brasil. É realmente um marco pra tudo que você conhece hoje de anime no Brasil, ok? Não é exagero dizer que Cavaleiros do Zodíaco teve a sua importância reconhecida muito mais no Brasil do que no Japão. E isso que eu tô dizendo é simplesmente indiscutível. Acho que muita gente sabe disso, tem essa noção, mas muita gente não sabe, né? E exatamente por reconhecer a importância de Cavaleiros do Zodíaco é que vocês pediram pra gente trazer mais vídeos sobre essa obra. E eu queria aproveitar o momento pra falar exatamente sobre a trama por trás tanto do filme quanto do anime. Porque é verdade que o anime parte de um determinado ponto. Só que antes desse ponto inicial, tem toda uma trama que justifica o que estava acontecendo ali e que levou pra guerra entre os protagonistas e o santuário. E eu vou contar tudo isso pra vocês hoje, assim que vocês mandarem aquele cólera do dragão no botão do like. Porra, galera, isso é bom demais. Vocês querem mais vídeos de Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal? Capricha nesse engajamento, manda pra gente entender. A gente só continua com os vídeos que, lógico, dão engajamento no canal, que eu sei que vocês querem. Então, vocês precisam mandar like, comentário, pra gente saber. Obrigado de coração, vamos lá, galera. Pra vocês entenderem melhor, bora voltar um pouquinho no tempo. Vocês sabem que eu gosto de começar um pouquinho mais pra trás, né? A princípio, o que vocês precisam saber é que houve um momento na história em que ocorreu uma guerra santa. Ou seja, os deuses gregos guerrearam pela conquista territorial. Durante essa guerra, os deuses Hades e Poseidon, eles tinham sido selados em jarras que estavam sendo protegidos pelo selo de Atena. O selo de Atena, ele é capaz de selar qualquer deus. Só que ele tem um prazo de validade que é de 200 anos. Ou seja, a cada 200 anos, uma nova guerra santa acontece. E como os deuses precisam de receptáculos humanos para agir diretamente na guerra, eles sempre reencarnam em alguma pessoa. Ou em outros casos, eles nascem já como humanos, como é o caso da própria Atena. Como Atena venceu a guerra, ela ficou responsável pelo mundo inteiro. Ela é a deusa que rege o planeta Terra. E tudo isso enquanto Poseidon e Hades estão selados, esperando só que o selo se rompa para iniciar a guerra de novo. Então, Atena tá lá de boa. Atena vive no santuário grego, que é basicamente a sede do Império da Atena. E ela fica lá, no templo dela, né, com o objetivo de proteger o mundo em caso de crise. Mas por ser uma deusa, ela é bem inacessível, né? Poucos têm o direito de fazer uma consulta direta com ela. O segundo no comando do santuário é o Papa, que a tradução brasileira chamou de Grande Mestre. Ele é visto por muitos como uma pessoa imaculada, quase como se fosse um deus. E ele é a autoridade máxima do santuário, abaixo só da deusa Atena. Depois da última Guerra Santa, quem assumiu o posto de Grande Mestre foi o Cavaleiro de Ouro de Ares, chamado Xion. Um outro sobrevivente da Guerra Santa permaneceu na Cachoeira de Rosan, na China, vigiando o selo de Atena. E ele era o Cavaleiro de Libra, chamado Doku. Só que houve um momento no período entre as duas Guerras Santas que apareceram dois bebês gêmeos que estavam destinados a serem Cavaleiros de Gêmeos daquela próxima geração. Eles eram Saga de Gêmeos e Cânon de Gêmeos. E sim, os dois são cavaleiros da mesma constelação, mesmo existindo uma única armadura de gêmeos. Só que um dia uma estrela cadente caiu na casa de Gêmeos e quando o Grande Mestre foi lá, ele viu que tinha um terceiro bebê ali. Mas ele era diferente. Ele tinha um tipo de aura maligna vindo dele. O Doku falou que era pro Xion matar aquele bebê, mas ele não conseguiu por motivos óbvios. Imagina você ter a missão de matar um bebê. É uma coisa impensável de se fazer. Ainda mais quando você é uma pessoa com o nível de pureza do Grande Mestre. Esse terceiro bebê, então, desapareceu. E ele acabou possuindo o corpo de um dos bebês gêmeos. E o Xion não sabia qual deles tinha sido possuído. Então ele simplesmente decidiu esperar para ver. De repente a mudança comportamental entregaria a identidade da criatura que possui o corpo de um dos dois, né? Um dos dois ia ter um comportamento bem diferente. E, teoricamente, seria aquele. Com o tempo, um dos bebês se tornou um homem sábio, poderoso, extremamente respeitado entre todos os cavaleiros. Ele era o Saga, que acabou se tornando o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, enquanto o irmão dele, por pura inveja, acabou demonstrando alguns comportamentos que não condizem com o de um Cavaleiro de Atena. É claro que por conta dessa diferença de comportamento, a desconfiança caiu sobre o Cânon. Só que, na verdade, quem estava possuído pela entidade maligna era o Saga. Com o passar dos anos, o mestre Xion já estava quase no fim da vida dele. E a Guerra Santa se aproximava, estava chegando.
O santuário precisava de um novo grande mestre para poder liderar toda essa guerra, né? Todos acreditavam então que o Saga seria o novo grande mestre, até por causa do status que ele tinha conquistado até aquele momento. Só que o Xion surpreendeu todo mundo quando ele revelou que o novo grande mestre seria, na verdade, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, Aioros, e que o Saga, na verdade, seria o braço direito dele. Nem o Aioros entendeu o que estava acontecendo, porque para ele era muito óbvio que o Saga seria o novo grande mestre. Como assim, né? Um tempo depois, o próprio Saga foi até o grande mestre para tentar entender o que é que tinha acontecido. Se o grande mestre tinha se decepcionado com ele de alguma forma, né? Porque, não fazia sentido. Ele era simplesmente o Cavaleiro de Ouro mais respeitado de todos e que, por mais competente e poderoso que o Aioros seja, ainda assim não fazia sentido que o Aioros assumisse esse posto, né? Então o Xion revelou que o Saga nunca errou como Cavaleiro de Ouro, que ele tá certo em desconfiar da decisão dele, mas que ele tomou essa decisão porque ainda existia uma chance de que um demônio estivesse dentro dele. Ou seja, mesmo desconfiando das atitudes do Canon, o Xion nunca descartou a possibilidade do bebê possuído ser o Saga, olha isso. Então esses pensamentos negativos começaram a alimentar o lado demoníaco do Saga. Então, com um único golpe no coração, ele mata o mestre Xion, esconde o corpo dele, rouba as vestimentas do grande mestre e assume o santuário como novo grande mestre. E isso, na verdade, nem era um plano lá muito difícil de fazer, né? Primeiro, porque o Xion já estava quase morrendo de velhice. E segundo, porque o grande mestre é obrigado a usar uma máscara exatamente para passar para as pessoas a ideia de que ele é uma figura imortal e divina, e não humano que passa o posto de geração em geração. Esse demônio que estava dentro do corpo do Saga, na verdade, é uma entidade chamada Lemur. E ele foi enviado pela deusa Ker, que fez isso com o objetivo de enfraquecer ou destruir o santuário antes mesmo que os selos de Hades e Poseidon se rompessem. Então agora com Saga como grande mestre, o objetivo dele é governar o mundo com mão de ferro. E com todo esse poder, ele lideraria o santuário nas próximas Guerras Santas, porque ele não acreditava que Athena conseguiria liderar essa guerra. Afinal, ela ainda seria uma criança no momento em que o selo se rompesse. Então Saga, vestido de grande mestre, vai até o quarto onde Athena estava dormindo e tenta matar ela com um punhal. Só que no momento que ele tenta fazer isso, o Aioros aparece e salva ela. E pensa, ele não entende o motivo do grande mestre tá tentando matar Athena, né? O grande mestre. Então o Aioros ataca. Isso faz a máscara do grande mestre cair. Então o Aioros vê que ele, na verdade, era o Saga tentando se passar pelo grande mestre. O Aioros descobriu a verdade. Então o Aioros pega a Athena e foge do santuário. E o Saga usa a identidade do grande mestre para tentar queimar a reputação do Aioros, dizendo que ele tentou matar a Athena. Aí nos anos seguintes o santuário foi governado pelo Saga. E ele simplesmente fingia que a Athena estava lá no templo dela, atrás da sala do grande mestre. Mas ela nunca esteve lá. Ela já estava longe há muito tempo. O Aioros acabou morrendo pelas mãos do Cavaleiro de Ouro Shuri de Capricórnio. Mas antes dele morrer, ele conseguiu entregar Athena e a própria armadura dele de ouro para um senhor chamado Mitsumasa Kido. Ele explicou que o santuário está corrompido e que a única esperança é essa menina crescer e tomar o lugar dele como Athena no santuário. Bom, o Mitsumasa Kido já tinha ouvido falar na lenda dos cavaleiros e ele sabia que sozinho ele não iria conseguir salvar o mundo. Então o que ele fez? Ele começou o plano dele. Esse velho, pra quem não sabe, é o Mr. Catra dos animes, ok? Ele tinha 100 filhos. E ele mandou 100 filhos dele pra treinarem em todos os cantos do mundo pra se tornarem futuramente cavaleiros de Athena. Quando eles crescessem, eles seriam revelados a Athena e derrubariam o grande mestre do santuário. Essa era a missão. Porque se eles não fizessem isso, o santuário seria destruído na Guerra Santa quando os selos de Poseidon e Hades se rompessem. Só que, dos 100 filhos do Tsumasa Kido, só 10 deles sobreviveram ao treinamento e se tornaram cavaleiros de bronze, que são eles: Ban, de leão menor, Nak, de lobo, Gek, de urso, Ikki, de hidra, Jabu, de unicórnio, Yoga, de cisne, Shun, de Andrômeda, Ikki, de fênix, Shiryu, de dragão e Seiya, de Pégasus. Esses 10 foram os únicos filhos do Mitsumasa Kido que sobreviveram. Mas na verdade eles nunca souberam qual era o plano verdadeiro. Eles nem sabiam que eles eram irmãos e filhos do velho. Eles na verdade moravam no orfanato, eles acreditavam que eram órfãos. Eles foram mandados para esses lugares para treinarem, sabe, se tornarem cavaleiros, e aí sim, depois eles voltariam ao Japão para participar de um torneio, ou seja, eles estavam literalmente fazendo parte de um circo. Mas na verdade isso tudo foi um plano do Mitsumasa Kido, porque quando ele fez isso, ele forçou o Saga a mostrar as garrinhas. Ou seja, ele tirou o Saga da zona de conforto de grande mestre e começou a enviar cavaleiros para matar os protagonistas por estarem usando as armaduras para fins competitivos. E foi dessa forma que a guerra entre os protagonistas e o santuário foi travada.
Agora é com vocês. Vocês querem mais vídeos de Cavaleiro? Tem que caprichar nos comentários aqui, eu preciso saber. Eu vou estar lendo. Então escreve o que vocês querem, que aí a gente traz pra vocês. Obrigado de coração por esse vídeo. Se inscreve no canal com o sininho ativado. Sem sininho, você pede quando eu trouxer mais sobre essa obra de arte, que é esse anime. Eu quero trazer a história desse anime pra vocês. Então vocês precisam estar com o sininho ativado pra vocês receberem essa notificação. Obrigado, até a próxima, galera. Fui!